Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Toranja, saudável e perigosa. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com vocês uma informação de pesquisa, pois é minha responsabilidade fazê-lo, porque é importante saber que, embora existam frutas muito saudáveis, na verdade a maioria das frutas é muito saudável. A toranja em específico pode ser muito saudável, mas também pode ser muito perigosa quando usada em combinação com medicamentos. Deixa eu explicar. Veja, a toranja. Que ela fique bem ali, bem... Jorge. Ok. A toranja é uma das frutas mais saudáveis que existem. Na verdade, quando comparada à laranja e outras, a toranja tem muitos mais nutrientes, valiosos do que a própria laranja e outros cítricos. À parte, a toranja é cheia de vitamina C. Na verdade, meia toranja. Uma vez ao dia, supre toda a necessidade de vitamina C de um dia, meia toranja. A toranja tem muitos minerais, vitaminas, e o que faz com que a toranja seja avermelhada, Zweitausenden, é uma substância chamada licopeno. O licopeno é um super antioxidante que inclusive tem efeitos anticâncer. Na verdade, entre as listas de substâncias naturais que foram testadas e que têm efeitos anticâncer, especialmente para o câncer de próstata, está o licopeno, que é o que dá a cor avermelhada ou rosada. A toranja. Então a toranja é muito saudável. Agora vou um momentinho para o quadro para explicar o lado obscuro disso, que é algo que você deveria saber, para poder se defender disso, caso se aplique a você. Veja, o corpo humano precisa sempre que seu metabolismo esteja funcionando de forma ideal. O metabolismo é tudo o que o corpo faz para converter os alimentos em energia. Mas a toranja, por si só, tem muitas vitaminas C, licopeno, minerais e é muito saudável, em geral para o metabolismo do corpo. Mas o que acontece? Que a toranja tem uma substância natural que bloqueia as enzimas. As enzimas são as substâncias que causam ações no corpo. Por exemplo, aqui no corpo está o fígado, aqui do lado direito está o fígado. O fígado é o maior órgão do seu corpo depois da pele. E é um órgão extremamente importante, porque ele é responsável por toda a desintoxicação, ou seja, todos os tóxicos que entram no corpo, pesticidas, corantes, gases tóxicos, metais pesados, mercúrio, chumbo, alumínio, tudo que entra. O único que pode desintoxicar é o fígado. E o fígado, para desintoxicar isso, tem um sistema chamado sistema P. Esse sistema P, que faz parte do fígado, é o que desintoxica essas substâncias e as torna inócuas, as torna inofensivas, porque as combina com outros elementos que as tornam inclusive solúveis em água, para que você possa urinar isso para fora. A maioria dos tóxicos que entram no corpo não são solúveis em água, são solúveis em gordura. Então, basicamente, para que haja saúde aqui, a pessoa precisa de vitamina C perfeita, precisa de minerais. E o licopeno, que contém a toranja, pode ser muito benéfico, pois é um super antioxidante que inclusive ajuda com o câncer de próstata e outros tipos de câncer. Mas o que acontece quando uma pessoa usa medicamentos? A coisa muda. Como prova de que a toranja é benéfica, eu mostro vocês este estudo. Há um estudo que foi feito pelo Dr. Fujioka, no Japão. Esse estudo foi realizado em 2006. E o estudo se chama assim, Os Efeitos da Toranja
na perda de peso e na resistência à insulina. Nesse estudo, foi observado que consumir apenas meia toranja antes de uma refeição, uma vez ao dia, reduzia significativamente o peso e também a resistência à insulina em diabéticos. Ou seja, a toranja por si só é muito benéfica porque inclusive ajuda a emagrecer, ajuda a controlar a resistência à insulina, que é o maior problema que os diabéticos enfrentam. E isso pode ser comprovado cientificamente no estudo que o Dr. Fujioka fez, que vocês podem procurar na internet. E agora, o que acontece? Por que então dizemos que, embora seja tão saudável, pode ser perigosa? Pois pode ser perigosa quando você usa medicamentos, certos medicamentos. Por exemplo, o que acontece com a toranja é que ela contém uma enzima, que é uma substância natural que está dentro da toranja, chamada furanocumarina. É uma enzima natural que contém cumarina. A cumarina, para aqueles de vocês que têm problemas de pressão alta, que têm problemas de coagulação no sangue, muitos médicos vão prescrever um medicamento chamado cumarina, que em inglês se escreve assim, coumarin, que é comumente conhecido como warfarina. A warfarina era um veneno para ratos que era usado para envenenar os ratos e que foi descoberto que evitava a coagulação do sangue. E começaram a usar isso para humanos, em pequenas quantidades. E esse medicamento se chama warfarina ou cumarina. A grande maioria das pessoas que tiveram ataques cardíacos ou que têm pressão alta estão tomando warfarina ou cumarina. A maioria, o que acontece? Isso faz com que as células sanguíneas não se grudem, evitando coágulos que podem causar ataque cardíaco. Isso mantém o sangue da pessoa líquido. Veja que essa enzima chamada furacumarina, que é a cumarina, que tem a toranja, a planta a produz, porque é uma forma que a planta tem de se proteger. Se um animal qualquer tentar comer a fruta da toranja, o animal se desangra por dentro, ou seja, uma das defesas naturais que essa planta, que produz a toranja, tem, é que o animal que for comê-la se desangra. E isso acontece porque ele vai receber tanta cumarina que o sangue não coagula e ele se desangra por dentro. Então é uma defesa. Agora, em pequenas quantidades e para pessoas que não usam medicamentos, consumir toranja, meia toranja por dia, especialmente fresca, tem um efeito de ajudar a emagrecer. Quebra a gordura, inclusive ajuda os diabéticos a usarem menos insulina. Mas o que foi observado, que basicamente, essa cumarina também bloqueia a conversão do sistema P no fígado. Para as pessoas que usam medicamentos, então, os medicamentos para a pressão alta, que são bloqueadores de cálcio, como Norvas, Cardicem, Tiazac, Adalat, Afeditab, Procardia, Sular, Calam, Veralam, que são os principais usados para bloquear o cálcio no corpo, que é o que eleva a pressão. A maioria das pessoas que têm problemas de pressão alta está usando esses medicamentos. Cumarina multiplica o efeito de medicamentos por quase 10 vezes, aumentando a dose no sangue. Estatinas, como probastatol e Lipitor, também multiplicam o efeito, causando toxicidade. Homens usando Viagra, Cialis, Stendra e Levitra devem saber que a toranja desativa esses medicamentos. O mesmo acontece com as estatinas, que são todos os medicamentos usados para o colesterol, como probastatol, Lipitor. Todos esses medicamentos para o colesterol têm o mesmo efeito. Eles multiplicam por 10 e muitas pessoas começam a ter problemas de toxicidade no corpo. E mais uma novidade para essas pessoas, homens que estão usando medicamentos para impotência sexual, para disfunções sexuais, como Viagra, como Cialis, como Stendra, como Levitra, bem sabem que a toranja desativa isso. Zweitausenden, da mesma forma que o poder, isso desativa-o. E então,
não funcionará. Então, eu comento isso porque a toranja realmente é muito saudável, você me entende. Para todos que não usam esses medicamentos, para aqueles que usam, é muito perigoso. E eu digo isso porque a verdade sempre prevalece.